Ainda tá escuro. O céu é um azul profundo quase preto. A névoa paira baixa sobre o campo. Nenhuma luz no horizonte. Nenhum sinal visível de que o dia está prestes a começar. Então, o silêncio é quebrado. Um canto forte, prolongado, ecoa pela fazenda. Não é tímido, não é hesitante. É preciso confiante. Como se estivesse marcando um momento exato no tempo. Durante gerações, aprendemos a interpretar esse som da mesma forma. O galo canta porque o sol nasceu simples e direto, quase automático. Mas há um detalhe que muda completamente essa história. Em ambientes controlados, sem qualquer entrada de luz natural, galos continuam cantando quase no mesmo horário todas as manhãs, mesmo na escuridão total. Mesmo sem ver o amanhecer. Isso significa que o canto não é uma reação, é uma antecipação. Visualize um galinheiro fechado, sem janelas, iluminado apenas por luz artificial programada. Lá dentro, antes que qualquer claridade externa exista, um galo já está desperto. O corpo ativo, o peito expandido, o som pronto para sair. Ele não espera o dia começar. Ele parece saber que ele está vindo. E se o galo não está respondendo ao sol, então o que realmente determina o momento exato do canto? Para entender isso, precisamos olhar para algo que não é visível a olho no menos, mas que controla o tempo dentro do próprio corpo. Comente aqui embaixo, você já tinha se perguntado por que o galo canta antes do amanhecer? E se você curte histórias sobre curiosidades, inscreva-se no canal porque todos os dias traremos novas histórias curiosas para você. Dentro do cérebro do galo existe um mecanismo invisível que funciona com precisão impressionante. É o ritmo circadiano, um relógio biológico interno que regula sono, energia, hormônios e comportamento ao longo de aproximadamente 24 horas. Não depende apenas da luz. Ele se ajusta ao ambiente, mas continua funcionando mesmo sem referências externas. Imagine uma representação visual desse processo. Impulsos elétricos sincronizados, como engrenagens silenciosas girando dentro do cérebro da ave, cada ciclo marcando o avanço das horas. Horas antes do amanhecer, algo começa a mudar. A atividade neural aumenta. A produção hormonal sobe gradualmente. O estado de alerta cresce enquanto o resto do ambiente ainda está mergulhado na quietude. O galo não precisa ver o sol. Seu corpo já entrou na fase do pré-amanhecer. Experimentos mostram que, mesmo mantidos em escuridão constante, galos mantêm um padrão de canto próximo ao mesmo horário por vários dias consecutivos. Pequenas variações acontecem, mas o ciclo permanece. Isso desmonta a explicação mais popular. O sol não ativa o canto. O relógio interno prepara o canto. Mas aqui surge algo ainda mais interessante. Se todos os galos possuem esse mesmo relógio biológico, por que em algumas fazendas um canta antes dos outros? A resposta não está apenas na biologia. Está na dinâmica social. E ela começa muito antes do primeiro raio de luz tocar o horizonte. Agora imagine dois galos em propriedades vizinhas. Ainda é madrugada. Nenhum deles vê o sol. Ambos sentem o corpo despertar. Ambos estão biologicamente prontos, mas apenas um canta primeiro. Isso importa. O primeiro canto não é apenas um anúncio de que o dia está chegando. É uma declaração de presença, um sinal de território, um aviso para qualquer rival ao redor. Pesquisas comportamentais revelam que galos ajustam o horário do canto quando convivem com outros machos. Se um dominante canta mais cedo, os outros tentam antecipar no dia seguinte. Existe uma corrida silenciosa acontecendo na escuridão. Visualize a cena. 3 galos posicionados em diferentes pontos do terreno. O ar frio da madrugada. As sombras longas sob a luz da lua. Um deles ergue o pescoço, infla o peito e canta. Segundos depois, outro responde. Não é coincidência, é hierarquia. Se o galo dominante é removido do grupo, algo curioso acontece. Um dos subordinados rapidamente assume o papel de líder sonoro e passa a cantar mais cedo. O horário do canto pode definir status. Isso significa que o amanhecer é apenas o palco. A verdadeira ação acontece na competição invisível entre eles. Mas ainda existe um elemento que intensifica tudo isso. Algo que transforma a tentativa em poder real. E começa quando o galo ainda é jovem. Nem todo galo começa como líder. Nos primeiros meses de vida, os jovens machos observam mais do que agem. Eles acompanham os adultos, disputam pequenos espaços, testam limites. E quando tentam cantar pela primeira vez, o som sai fraco, instável, quase como um ensaio imperfeito. Visualize um galo jovem em um terreiro ainda úmido pela madrugada. Ele estica o pescoço, abre o peito e solta um canto quebrado. O som não ecoa com força. Os galos mais velhos não respondem. Alguns sequer se movem. Mas algo está mudando dentro dele. À medida que amadurece, a testosterona começa a aumentar. A crista fica mais vermelha. As penas ganham brilho. A postura muda. O corpo se fortalece. O canto, antes inseguro, começa a ganhar volume e duração. Não é apenas um som.
é um marcador de maturidade. Estudos mostram que galos com níveis hormonais mais elevados tendem a cantar com mais frequência e a iniciar o canto mais cedo que os demais. O horário passa a refletir posição social, e quando existe mais de um macho no mesmo espaço, o amanhecer se transforma em um teste diário de autoridade. Quem canta primeiro estabelece vantagem. Quem hesita perde espaço. O canto vira estratégia. Mas existe algo que torna esse comportamento ainda mais complexo, porque além de competir, o galo também observa o ambiente. O amanhecer não é apenas um evento visual, é uma mudança completa no ambiente. Antes mesmo que a luz se torne visível aos nossos olhos, a natureza começa a se ajustar. A temperatura sofre pequenas variações. A umidade muda, sons noturnos diminuem gradualmente. Há uma transição quase imperceptível acontecendo. E o galo percebe. Imagine a câmera focando lentamente em um poleiro elevado. O galo está imóvel, mas atento. Pequenos movimentos da cabeça indicam que ele capta algo no ar, uma alteração sutil que nós ignoramos. Estudos indicam que aves são extremamente sensíveis a variações mínimas de luminosidade e pressão atmosférica. O aumento gradual da luz, mesmo antes do nascer do sol, já é suficiente para ativar respostas fisiológicas. Mas não é só isso. Faróis de carros passando ao longe, portões se abrindo, um predador se movendo na cerca. Qualquer alteração inesperada pode disparar um canto. Nesse contexto, o som deixa de ser apenas territorial. Ele vira comunicação de alerta. Visualize uma raposa atravessando silenciosamente a borda da propriedade. Antes que qualquer galinha perceba, o galo já está ereto, atento. O canto ecoa, não como celebração, mas como aviso. Isso significa que o amanhecer é apenas o momento mais previsível para estímulos acontecerem. O canto não pertence ao sol. Ele pertence à vigilância. Mas mesmo juntando relógio biológico, hormônios e ambiente, ainda falta entender por que nós insistimos em simplificar essa história. Durante grande parte da história humana, o tempo era medido por sinais naturais, sem relógios digitais, sem despertadores, sem iluminação artificial constante. Imagine uma aldeia antiga. Casa simples. O céu começando a clarear lentamente. E então, sempre no mesmo período da madrugada, o canto do galo ecoa. Era previsível, confiável, repetitivo. Com o tempo, essa repetição criou uma associação direta. O galo canta porque o sol nasceu. Mas essa conclusão surgiu da observação, não da investigação científica. As pessoas percebiam dois eventos acontecendo próximos um do outro, o canto e o amanhecer, e ligavam os pontos. Era uma explicação prática, suficiente para o cotidiano. O problema é que explicações simples costumam sobreviver por gerações, mesmo quando são incompletas. Visualize gerações crescendo com essa ideia, transmitindo-a como verdade absoluta. O galo virou símbolo do início do dia. Ilustrações, histórias, tradições culturais reforçaram essa imagem. Só que a ciência revelou algo mais profundo. O canto muitas vezes começa antes da luz visível aparecer no horizonte. Em alguns casos, até uma hora antes. Isso desmonta completamente a narrativa tradicional. O que chamamos de anúncio do amanhecer é, na verdade, a convergência de múltiplos fatores internos e externos alinhados em um momento específico. Relógio biológico, hormônios, hierarquia, vigilância ambiental, transição natural do ambiente. O sol não é o gatilho principal. Ele é apenas parte do cenário, e quando entendemos isso, o galo deixa de ser um simples despertador rural. Ele se torna um exemplo impressionante de como a natureza antecipa o tempo, em vez de apenas reagir a ele. E isso muda completamente a forma como ouvimos aquele som na madrugada. Existe um momento específico na madrugada em que tudo começa a se alinhar. Não é visível, não é dramático, mas é preciso. Imagine o horizonte ainda escuro, porém com uma leve mudança na tonalidade do céu. Quase imperceptível. A temperatura começa a subir alguns décimos de grau. Sons noturnos diminuem enquanto os primeiros ruídos do dia ainda não começaram. É um intervalo de transição. E é exatamente nesse intervalo que o corpo do galo atinge seu pico de prontidão. O relógio biológico marca o ponto crítico do ciclo circadiano. A testosterona já está elevada. A energia acumulada após horas de descanso está pronta para ser liberada. O ambiente fornece microestímulos suficientes para confirmar o momento. Tudo converge. Visualize múltiplas fazendas diferentes, quilômetros distantes umas das outras. Em cada uma delas, galos despertam quase no mesmo período. Não porque viram o sol, mas porque seus organismos foram calibrados pela evolução para antecipar esse instante. O canto surge como resultado dessa sincronização, e quando o primeiro ecoa, ele ativa os outros ao redor. Uma reação em cadeia invisível se espalha pela paisagem rural. O que parece um evento isolado é, na verdade, um fenômeno coletivo.
Não é o Sol que inicia o processo, é o corpo que prevê o Sol. E talvez o aspecto mais impressionante seja esse. O galo não depende de confirmação visual para agir. Ele confia no próprio sistema interno. Mas isso nos leva a uma reflexão ainda maior. Se um comportamento aparentemente simples envolve tantos fatores alinhados com tanta precisão, o que mais na natureza estamos subestimando? Talvez o maior equívoco tenha sido tratar o canto do galo como algo trivial, um ruído rural, um símbolo folclórico, um detalhe do cotidiano. Mas quando observamos de perto, percebemos que aquele som carrega camadas de significado. Visualize um único galo no ponto mais alto do poleiro. O céu começa a clarear atrás dele, criando uma silhueta forte contra o horizonte. O peito inflado, o pescoço estendido. O canto ecoando por longos segundos. Ele não está apenas anunciando o dia, ele está afirmando território, está reforçando hierarquia, está monitorando o ambiente, está sincronizado com um ciclo biológico que funciona mesmo na ausência de luz. O amanhecer é apenas o cenário onde tudo isso se manifesta. Enquanto nós esperamos o dia clarear para começar a agir, o galo já iniciou seu movimento muito antes da primeira luz visível. Ele não reage ao mundo. Ele se antecipa a ele. E talvez essa seja a verdadeira revelação escondida nesse comportamento tão comum. A natureza raramente é simples. Ela é estratégica. O canto que ouvimos na madrugada é o resultado de evolução, adaptação, competição e vigilância combinadas em um único gesto sonoro. E agora que você sabe disso, provavelmente nunca mais vai escutar esse som da mesma maneira. Se essa história mudou sua percepção sobre algo que parecia tão óbvio, esse é o tipo de descoberta que define o nosso canal. Então aproveite esse momento para se inscrever, deixar seu like e compartilhar este vídeo com alguém que também ama entender o ponto que existe por trás das coisas simples. E me conta nos comentários, qual outro detalhe do cotidiano você quer ver revelado aqui? Porque às vezes, o que parece apenas rotina é na verdade um sistema extraordinário funcionando em silêncio. Da próxima vez que você ouvir um galo cantar na madrugada, pare por um segundo. Não pense no sol. Pense no que está acontecendo antes dele. Enquanto o mundo ainda está escuro, enquanto a maioria das pessoas ainda dorme, aquele som já cruzou o ar como uma declaração antecipada. Não é reação. Não é coincidência. Não é costume. O galo não espera o dia começar para agir. Ele se prepara antes, ele se posiciona antes, ele anuncia antes. E talvez seja exatamente isso que torna esse comportamento tão fascinante. Porque nós, humanos, muitas vezes reagimos aos acontecimentos. Esperamos sinais claros. Esperamos confirmação. Esperamos a luz aparecer. O galo não. Ele confia em um sistema interno ajustado pela natureza. Confia no ciclo. Confia na antecipação. O que sempre tratamos como um simples despertador rural é, na verdade, um lembrete silencioso de algo maior. O mundo está se movendo mesmo quando parece parado. E talvez existam dezenas de outros comportamentos ao nosso redor que também estamos interpretando de forma superficial. O canto do galo nunca foi sobre o nascer do sol. Foi sobre estar pronto antes dele. E agora eu quero saber de você. Qual outro mistério do cotidiano parece simples demais, mas provavelmente esconde algo muito maior? Deixe nos comentários, porque aqui, as coisas comuns nunca são apenas comuns. E às vezes, o extraordinário está escondido exatamente onde ninguém mais está olhando.